Alguém perguntou de hemorroidas. Achei interessante também, nunca tinham me perguntado aqui em live. Hemorroida, do ponto de vista medicina tradicional chinesa, é uma estrutura que saiu do lugar devido. Né? As estruturas elas mantêm uma posição dentro do nosso corpo. Tudo que sai do lugar tem a ver com uma energia que despencou, que é a energia do baço pâncreas. Então tem muita preocupação dentro do processo. Né? Os estados mentais de preocupação impede a energia do baço pâncreas se manter ascendente, então ela despenca, ela cai. Tá? E algumas partes do corpo que são sustentadas por essa energia, elas também despencam. A hemorroida em si, ela está falando de uma dificuldade da pessoa em aceitar rupturas, separação, demissão, né? Algo que ela investiu muito, algo que ela se dedicou por muito tempo e aquilo de repente saiu, puf, pô, acabou, como assim? Né? Da onde veio a pancada, a pessoa não vê e ela tem dificuldade em aceitar essa ruptura repentina de um processo que ela mesma investiu muito e que ela criava expectativas altíssimas sobre. Tá? Então vem aí a questão da hemorroida. Tá? A pessoa ela perde força, ela perde tônus e aí despenca, literalmente. A Eriquinha falando, estou atendendo uma pessoa com isso e foi exatamente o que aconteceu. 20 anos na mesma empresa e acabou de ser mandado embora. Érica, a hemorroida é bem isso. Tem uma ruptura repentina. Pá, repentinamente a pessoa ela perde o chão. É muito comum. Tem pessoas que perdem o chão repentinamente e lidam super bem, assim, né? Já meio capoeirista, né? Cai, já faz uma cambalhota, faz uma gracinha, né? E já consegue promover outro movimento. Mas tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né? Tem um apego muito grande e é esse apego que faz que desenvolve aí a hemorroida. Essa dificuldade de abrir mão daquilo. Não, mas eu não queria, né? E aí fica nesse processo, tá bom? Curioso, legal você trazer aí o relato, mais uma confirmação aí das teorias milenares da medicina tradicional chinesa e óbvio dessas modernas também, tá? É uma associação de informações, tá? Ciatalgia ou dor de ciático, né? Algumas pessoas perguntaram também. O ciático ele representa o início do movimento lá das pernas, que tem a ver com relacionamento. Tá? Quando ele inflama, é sinal de que o medo está falando mais alto. Tá? Pode ser medo e pode ser indecisão também. Eles caminham meio que juntos. Tá? Mas o medo ele tá falando, o medo e a indecisão estão falando mais alto do que a minha vontade de caminhar. Tá? Eu estou muito receoso, né? Ou não quero mais, mas não consigo interromper o movimento. Então o corpo ele começa a fazer pela pessoa. Se a pessoa não interrompe o movimento que ela já sabe que não quer mais, então o corpo gera uma dor absurda para que ela não saia mais de casa, né? Para que ela não ande mais nessa direção. Então, só para a gente concluir aqui a ciatalgia, né, o dor no ciático, o ciático inflamado, tem a ver com essa dificuldade em fazer o movimento, na verdade, né, em escolher e ter certeza daquilo que está fazendo. A gente não precisa ter certeza, essa é a questão. Né, para o processo de cura da ciatalgia, por exemplo, a pessoa tem que abrir mão, né, deixar a vida fluir com naturalidade, né, fazer as suas escolhas, simplesmente. A gente não precisa ter medo. Eu lembro de ouvir algumas vezes, em 2015, quando eu pedi demissão do Senac, quando eu falei, eu quero sair, né, eu estava fazendo o movimento porque eu queria, era uma decisão minha, eu quis fazer esse movimento. Mas eu ouvi de vários colegas perguntas do tipo assim, mas você tem certeza? Né? Assim, você surtou, né?
você tem o salário, né? Você tem os benefícios. Como que você vai fazer isso? O país está em crise, né? Aquele tema clássico, assim, né? O país está em crise desde que fundou, o Brasil está em crise. Né? E aí, não, mas o país está em crise, como que você vai abrir mão de um emprego assim, assado, né? Nanana. Certo? É isso. Né? Se eu me prendesse de tomar essa decisão que eu queria, fazer esse movimento de sair da empresa por medo da crise do país, ou de não ter mais dinheiro no fim do mês, ou de não conseguir sustentar, sei lá, alguma coisa assim, provavelmente o ciático ele iria inflamar de alguma forma. Tá? Então tem muito a ver com esse medo de tomar uma decisão, de enfrentar a vida, né? De fazer aquilo que tem vontade, independente do que falam, do que pensam ou do que vão falar de você e o que vão pensar desse movimento. Então tem exatamente isso, sair da zona de conforto para ir em busca dessa felicidade, em busca desse contentamento, daquilo que faz você sorrir todo santo dia. Né? Beleza? Galera, tem uma questão que trouxeram, é a última, a gente já está extrapolando o tempo aqui, se bem que o Insta agora ele está aceitando um pouquinho mais, né, de tempo, não é 1 hora exata. Que foi uma pergunta bem curiosa, né, sobre câncer. O que causa e o que fazer depois de um diagnóstico desses, né? Ah lá, Sidoca, né? Já aconteceu comigo também, o arrependimento veio a seguir. É bem isso, vem assim logo na sequência, né, o arrependimento. Bastou uma vez, nunca mais. Exato. A hora que o corpo pede, que né, você está sentindo, é o coração falando assim, pum, pum, vai para aquele lado. Meu, vai. Vai feliz. Pode ter certeza que tem algo muito bom para você ali. Não digo melhor, porque não existe melhor e pior, assim, mas você precisa daquilo, de alguma forma. Tá bom? Olha lá, Jéssica, né? Depois que tomou a decisão de fazer intercâmbio, a cetalgia sumiu. Show! É isso. Na hora que a gente desbloqueia a mente, o corpo não precisa mais somatizar, não tem mais energia sendo acumulada naquela região. Ela flui, porque as coisas começam a acontecer, você vai fazendo contatos, as coisas acontecem. Então vamos lá, câncer. O que é o câncer na visão da medicina chinesa? É o acúmulo máximo de energia yin dentro do nosso corpo. Tá? Essa energia que eu falei, né, ela vem dessa canalização do espírito, perpassando pelo filtro mental, que representa razão e emoção, e depois é direcionada para o corpo. Tá? Então, eu fui acumulando tipos de pensamentos na minha mente. Esses pensamentos, eles não tiveram vazão, não tiveram fluidez, não tiveram fluxo suficiente. Então eles passam a acumular no meu corpo e acumulam numa região específica, produzindo células cancerígenas. Tá? Essa é a maior manifestação de acúmulo do nosso corpo, tá? Dentro da visão da medicina chinesa. O local que esse câncer vai nascer diz muito sobre ele. Tá? Então, a gente vai ter que saber qual o tipo de câncer, aonde foi, aonde se manifestou. Tá? Essa é a primeira informação que a gente precisa para começar a interpretá-lo. Né? Então, o que causa são anos dentro do mesmo padrão de pensamento ou emocional, acumulando energia. Tá? Então, eu estou acumulando durante anos, e é isso que causa a produção de massas e nódulos, como os chineses chamam. Tá? Essas massas, esses nódulos, eles podem ser tumores, benignos ou malignos. Não interessa. Mas é isso que causa a produção. Tá? Esse acúmulo ele vai se condensando, vai se materializando até formar o tumor. O que fazer depois disso? Primeiro, eu preciso entender qual é o tipo de tumor para entender o padrão de pensamento ou emocional dessa pessoa. O que está desencadeando? Qual tipo de pensamento ela produziu ao longo de muitos anos
que fez essa energia acumular. Ela precisa dissipar esse pensamento o quanto antes, né? Porque é um dos casos em que não vai ser suficiente você fazer a extração do tumor, né? Ou fazer a quimioterapia. Vai do ponto de vista físico, mas o que causou ele continua ativo. Então a chance disso voltar ou de produzir uma outra patologia, seja ela qual for, é muito grande. Tá? Porque o que causou esse acúmulo é a mesma coisa. Então eu preciso ir na raiz, de novo. Né? Sempre é a raiz do processo que vai fazer a pessoa encontrar a cura daquilo que ela mesma produziu. É uma produção nossa, não deixa de ser. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, sim, fui eu. Levanta a mão, assume a responsa e vamos mudar. Vamos mudar na essência, vamos mudar na raiz. Tá? E é isso que a gente tem que fazer. Né? Alterar o padrão de comportamento, alterar o padrão mental, emocional, para que aquilo não seja mais alimentado. De forma alguma. Eu preciso parar de dar comidinha para os meus monstros. Literalmente. Ah, a Érica falando aqui, né? Câncer no seio. Descobriu que o marido tinha uma outra família, não separou e foi remoendo isso. Totalmente, Érica. É esse tipo de situação das mais variadas naturezas, né? No caso aí foi casamento, ressentimento, mágoa. No caso da mulher, o seio ele tem muito a ver com o feminino, né? com essa imagem que ela tem dela mesma, né? De aceitação da própria mulher em si. Né? E o ressentimento foi grande, isso vai se acumulando até formar uma massa, até formar um nódulo. É exatamente isso que acontece. Tá bom? Todas as patologias elas acontecem assim, tá? Nesse mesmo processo, né? Ele perpassa lá pela mente, emoção, razão, vem para o físico, afetando função, depois estrutura, e aí depois que ele já afetou a estrutura e não tem mais o que fazer, a pessoa ela continua com aquilo, começa a formar estrutura, começa a formar estruturas extras dentro do nosso corpo. Isso é a formação de nódulos, de tumores. Tá? Então, esse é o processo da doença manifesta, né? Da criação, da manifestação física de uma doença. Então, eu vou tendo que desconstruir tudo isso. É óbvio que eu vou precisar de tratamento alopático, com certeza, né? Para minar essas células cancerígenas, extrair tumor, fazer cirurgia, fazer operação, tudo que tem que fazer desse ponto de vista, mais as questões mentais que causaram. Eu ouvi isso recentemente, também a gente conversando sobre as pessoas fazem a tal da cirurgia bariátrica, mas a mente continua da mesma forma, então ela come desenfreadamente. Pode causar até a morte dessa pessoa. Ou mesmo que não cause, ela volta a engordar, ela volta a ganhar o peso que ela tinha anteriormente da cirurgia. Por quê? Porque não foi tratado a raiz, só tratou o físico. É importante tratar todas as esferas, todas as dimensões do ser. Se você trata só uma delas, talvez não seja suficiente, dependendo da profundidade, né, desse desconforto. Mas é isso mesmo, Erika. As aulas, as aulas que eu digo, as lives, aulas, né, seja o que for, a gente vai fazendo projeções nas pessoas que a gente atende, nos nossos familiares. A gente vai tentando entender o que está acontecendo com as pessoas. O nosso papel enquanto terapeuta é levar isso para as pessoas e fazer elas ressignificarem, entenderem essas escalas todas nas 5 dimensões. Para conseguir alcançar o processo de cura, só acontece de dentro para fora. Não existe nada que a gente faça aqui de fora para dentro que vá de fato curar a pessoa se ela não aceitar. Né? A cura, ela vem de dentro. Vem de dentro. E se a pessoa ela se identifica com o que a gente está falando, a chance dela trazer isso para dentro dela é muito grande. Por isso que eu gosto dessa área, por isso que isso para mim é fantástico. Porque a gente consegue acessar um lugar
dentro das pessoas com esse tipo de terapia que dificilmente a nossa medicina acessa, porque ela trabalha de forma muito superficial, ela trabalha só com o corpo físico manifesto. Né? Aí tem a terapia, ok, né? Os psicoterapeutas, legal, já está acessando uma outra escala, mas a gente está aqui para acessar uma outra ainda, a gente está aqui para acessar a quinta dimensão, que é a dimensão espiritual. Essa é a ideia do curso que eu estou montando. Né? Eu quero trazer isso na essência para vocês, né? De como que a gente faz isso para trazer o nosso interagente, trazer essa pessoa que a gente atende para esse mesmo lugar que nós encontramos. E se dentro desse processo a gente tiver que indicar terapeutas, legal, essa é a ideia também. Né? Atendi uma pessoa, agora ela está afastada por conta da pandemia, que eu lembro na época, se não me engano, eu contava, ela tinha, se não me engano, 5 terapeutas atendendo ela. Um médico, que tinha feito uma cirurgia no quadril dela, fisioterapeuta, que acompanhava o pós-cirúrgico, reflexoterapeuta, de reflexologia podal, show de bola. Aí ela passava comigo, que eu fazia acupuntura e massoterapia variada também, e psicólogo e psicologia. Ela tinha 5 pessoas atendendo ela. Olha que bacana, 5 dimensões, do corpo físico ao corpo mental, emocional, que já é um passozinho ali para ela alcançar o estágio da espiritualidade, que é o estágio mais elevado de todos, né? Que seria a consciência espiritual. Show de bola. Alinhamento de missão, de projeto de vida. Na hora que a pessoa ela entende isso, fala, putz, eu vim aqui para fazer isso. Não tem mais dor no corpo. Quer dizer, dói um pouquinho. Porque a gente ainda está na condição humana. A mente ela costuma flutuar, né? Mas a chance de desenvolver outras patologias é muito pequena. Com esporões no calcânio, né? Calcanhar tem muito a ver com as nossas bases, né? Onde a gente se apoia. Então, tem alguma questão aí na base, digo, de crença, né? Aquilo que a gente acredita. Então, tem alguma coisa ali cutucando a nossa base, perguntando pra gente, e aí? É isso mesmo? Né? Será que não precisa ser transformado algo? É por isso que dói o calcanhar, assim, né? Óbvio, porque tem uma pontinha, uma calosidade ali, né? O osso está crescendo mais do que o normal. Mas é um cutucão mesmo. Meu, se mexe, se muda, né? A gente precisa transformar isso. Chega. Né? O corpo está pedindo movimento também. Né? Novas jornadas, novos desafios, evolução, crescimento. Tá bom? Gente, recadinho do coração. Tem. Eu falei da dor do cotovelo? Alguém, né? Perguntou, não sei se foi uma piada, mas dor de cotovelo continua sendo inveja. Tô brincando, não é inveja. O cotovelo ele tem a ver com a questão do fazer, né? Alguma coisa que eu preciso fazer, mas que eu não consegui concluir. Quero muito fazer aquilo, mas não sai do papel. A gente não... Já está tudo elaborado, decidido, mas não sai. Recentemente recebi uma imagem, assim, tem uma pessoa, não sei quem machucou o cotovelo. O que é cotovelo? Né? A pessoa perguntou para mim. Nossa, fraturou, assim, estava andando de bicicleta, levou um tombo, assim, até que simples. Fratura de cotovelo, beleza. Pino, placa, toda aquela coisa, né? Porque o osso esmigalha ali, a articulação vira um pandareco. Aí, como se não bastasse, infeccionou a cirurgia, teve que abrir, raspar o osso de novo. Olha a loucura, né? Essa questão do querer fazer alguma coisa e não conseguir mais, não ter mais aptidão, às vezes isso pode acontecer, sei lá, né, com uma pessoa inválida ou uma pessoa que já não tem mais forças para fazer o que ela
gostaria de fazer, ou realmente porque ela, sei lá, se acha incapaz, né, não consegue. Então, é seríssimo. Né? Quanto mais profunda for a lesão, do tipo fratura óssea, mais importante é para a pessoa. Né? Ela considera aquilo algo muito importante, mas ela não consegue fazer. Loucura, né? Gente, convido mais uma vez vocês, né? Eu tô com um curso aí lançado. Dê uma olhada aí na página, na bio. Tô fazendo postagens direto também sobre as 5 dimensões. Vai chamar MTC Raiz 5 dimensões. Que é isso? É uma parte de fundamentos da medicina tradicional chinesa para a gente pegar a ideia das energias, da circulação, dos meridianos, porque aqui no cotovelo tem 3 meridianos, então ele pode ter mais 3 informações associadas à própria questão do cotovelo. E a ideia do curso é isso, é desbravar esse mundo, trazer isso, né, para o nosso dia a dia, para os nossos atendimentos, né, você aí massoterapeuta, acupunturista, podólogo, não interessa. Às vezes a gente está lá cuidando da pessoa, aí você fala, pô, o Guilherme falou que a unha do dedão é o fígado. Né? Pá, bacana, interessante. Aí a gente já consegue fazer correlações diferentes. Né? Eu vejo o pessoal aí, eu trabalho no local que eu atendo, tem 2 podólogos. Micose de hálux, né? A rodo. E aí trata e volta, trata e volta, trata e volta. Por que volta? Porque a raiz não foi tratada. Né? Tratar só o físico é uma parte do processo. Né? Então, como fazer o tratamento dessas outras esferas, essas outras dimensões? Essa é a ideia. Tá bom? Já o curso é um dia só, é no domingo, vai ser manhã e tarde. Tá? De manhã e de tarde, no domingão, dia 14, agora no próximo domingo já. Tá bom? De manhã e tem um intervalinho de 2 horas no almoço e aí a gente volta à tarde e já conclui. Depois do curso vão ter 2 encontros, uma espécie de encontro de mentoria, tá? Que é um encontro para quem estiver participando do curso, para a gente tirar dúvidas, fazer estudo de casos, perguntas e respostas, tá bom? E esses dias vão ser combinados mais para frente. Beleza? Gente, quero agradecê-los mais uma vez. Se tiverem dúvidas em relação ao curso, manda mensagem no inbox ou nas próprias publicações que eu fiz aí do curso. Eu vou continuar fazendo essa semana. Se tiver alguma dúvida, manda, a gente vai conversando ali, tá bom? Gratidão mais uma vez. Hoje a live foi longe, vou dividir em 2 para pôr no YouTube, senão fica muito longo também. Tá? Um beijão em todos, uma ótima semana para todos nós. Beijo no corações, parabéns às mulheres de novo, mais uma vez aí, gratidão por trazer esse yin todo pra gente, permitir, né? Os chineses eles falam que as mulheres, elas são portais que trazem seres do plano espiritual para o mundo manifesto. Eu acho fantástico essa visão deles, acho muito linda, e aí eu finalizo aqui minha live com ela, tá bom? Um beijão para todos vocês. E até breve, até segunda-feira. Fui!